pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de bactérias, frente 2, capítulo 7 do... Desculpe dar apostila de vocês, tá? E vamos lá, que o tempo é curto. Então vamos lá. Bactériazinhas. Hoje as bactérias, hoje não, desde sempre, né? Estão no reino Monera, quer dizer, mono, quer dizer uma célula, né? E aí nós temos os filos dentro do reino Monera. São os filos esquizofita e o filo cianofita, ou cianófita. Que as bactérias, como nós as conhecemos, aqui as cianobactérias, que também são bactérias, mas que fazem fotossíntese. Também conhecidos como algas azuis, né? Vamos lá então, ó. Gente, minha garganta tá ruim, tá? Bom, então a palavra bactéria vem de bastão, né? Parece um bastãozinho, parece um giz, né? A grande maioria delas, nem todas são assim, né? São encontradas em todos os ambientes da Terra, ou seja, são cosmopolitas, né? E são microscópicas, e a maioria só apresenta como principal forma de reprodução assexuada, embora, vocês vão ver, elas fazem também reprodução sexuada, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver quem são elas. As arqueobactérias são as mais primitivas, né? Que vivem, olha só, vivem em fontes termais, água salgada, pântanos, regiões vulcânicas e provavelmente tenham sido aí os primeiros organismos da Terra, né? E as eubactérias são as mais numerosas e atuais, são as bactérias que existem no ambiente mais tranquilo, menos perigoso, né, menos hostil, são as bactérias que estão soltas pelo mundo, a grande maioria, tá? Bom, então vamos ver o que elas têm em comum, olha. Primeiro, todas são unicelulares, algumas formando colônias. São procariontes, não tem carioteca, não tem aquela membrana nuclear. Podem ser autótrofos, como no caso das cianobactérias, ou heterótrofos, como no caso da bactéria da sífilis, por exemplo, né, ou da gonorreia, ou lactobacillus. Podem formar colônias, são microscópicos e encontrados em todos os ambientes. Muito bem. Estruturas celulares. Gente, a bactéria é muito simples. Ela vai ter uma membrana plasmática, né? Depois vem o citoplasma, com o DNA solto aqui dentro, um DNA bem único e circular, altamente novelado, numa região chamada nucleoide. Nucleoide, não é nucleolo, hein? É nucleoide. Veja que aqui não tem carioteca. Ó, o DNA está misturado com o citoplasma da célula. Aí a gente vai ver os ribossomos aqui. Notem a pobreza em membranas. Não tem retículo plasmático, não tem complexo de Golgi, não tem lisossomo, não tem nada dessas organelas, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto. Organelas membranosas são pobres e não tem nem a membrana nuclear, por isso que tudo é procarionte, tá bom? Porque são pobres em membranas. Bom, externamente a gente vê aqui uma parede celular, né, uma parede celular verdinha aqui, ó. Mas cuidado, hein? Essa parede celular não é de celulose, é de peptídeo glicano, é uma mistura de pequenas proteínas, pequenos peptídeos e açúcares. Isso aqui não é celulose, hein? E algumas bactérias apresentam ainda uma cápsula gelatinosa em volta, que dificulta muito a ação de alguns remédios sobre elas. Bom, então vamos lá, vamos falar da cápsula então, né? Da cápsula não são todas as bactérias que tem, tá? Mas algumas que são capsuladas possuem uma cápsula de gelatina em volta da célula. Para que serve essa cápsula? Olha aqui, ó. Para impedir que a célula seja fagocitada, seja engolida por células de defesa. Promove a adesão dessas bactérias em diferentes substratos. É assim, por exemplo, que as bactérias que grudam nos seus dentes vão se acumulando, né? Já percebeu que quando você quiser escovar os dentes, vai juntando mais placa bacteriana? Porque uma vai se colocando sobre a outra, né? Nessa substância gelatinosa também com a presença das fímbrias, que são essas expansões aqui da membrana plasmática. E proteger a bactéria contra a desidratação e choques mecânicos. Bom, fímbrias. As fímbrias são extensões da membrana plasmática. Vê aqui a membrana? Ó, ela forma extensões, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Isso aqui serve para quê, professor? Isso parece um monte de... Imagina que seja um monte de dedinhos. Né? Imagina agora você colocando os dedos da sua mão com os dedos da outra mão e cruzando eles. Não prende uma mão na outra? É isso que a bactéria faz uma com a outra. Elas se enrolam as fibras umas nas outras e com isso ganham maior adesão entre as células.
Vamos lá. Algumas expansões da membrana plasmática podem ficar maiores, vejam só aqui, ó, bem grandão, parecendo uma ponte entre uma bactéria e outra. Essa expansão se chama pelo ou pelo sexual, né? Para que serve isso? É para que parte do DNA de uma bactéria vá para outra bactéria. Para que aqui o DNA que chegou aqui ele vai se incorporar a outra bactéria. Fala assim, tá, qual é a vantagem? Essa bactéria pode estar passando um gene de resistência a antibiótico para essa bactéria aqui, por exemplo, né? A bactéria que doa é a positiva, a bactéria que recebe é a negativa, como se fosse macho e fêmea. Mas que é um tipo de reprodução sexual chamada conjugação. Então é para isso que serve o pelo sexual, tá, moçada? Bom, os flagelos, né? Aqui, ó, flagelinho serve para locomoção, como se fosse de um espermatozoide e tal. Só que com uma diferença. No espermatozoide, aqui tem uma estrutura chamada centríolo, né? Formado por microtúbulos, que é típico de célula eucariótica. Na bactéria não tem isso. Na bactéria, o que a gente vai ver é que o flagelo ele é formado por uma proteína chamada flagelina. Flagelina, né? Movimenta igual, tem a mesma função, só que a origem é diferente, tá? Então toma cuidado com isso, tá bom? Aí tem bactéria que tem um flagelo, pode ter vários flagelos também, né? A parede celular é algo extremamente importante para a bactéria, porque, primeiro, contém a célula dentro de um limite, então a célula não estoura com facilidade. Segundo, essa parede celular, ela pode funcionar como uma barreira para muitos antibióticos. Por exemplo, a penicilina, ela atua sobre a parede celular das bactérias, né? E muitos outros antibióticos, destruindo, impedindo que a célula possa renovar a sua parede. Bom, então vamos lá, ó. Parede celular é um envoltório semirrígido composto por peptídeo glicano, nem que eu falei agora há pouco, e responsável pela formação de proteção da célula bacteriana. Você tem que lembrar que não é de celulose, pelo amor de Deus, hein? Não é celulose, tá? E aqui tem um esqueminha, né? Ah, não, isso aqui já é aqui do peptídeo glicano, da membrana. Tá vendo só aqui? Dessa parede celular, desculpe. É da parede celular. Bom, membrana plasmática. Membrana plasmática é esse desenho que devia estar no slide anterior, tá? Veio para cá de erro. A membrana celular, gente, é a membrana plasmática como de toda a célula, lipoproteica, aquela coisa toda, sabe? Só que, além das funções básicas que estão aqui, tem essa função 5 e a 6 que são importantes, porque a 5, ó, fala que a membrana plasmática faz respiração celular. Lembra que eu falei agora há pouco que bactéria não tem mitocôndria? Então, se não tem mitocôndria, onde forma ATP? Enzimas que ficam na superfície interna da membrana plasmática, elas fazem o papel de respiração celular. Tá? Então, é por isso que eu coloquei que a membrana tem papel na respiração celular. Por isso, tá? Que ali se prende as enzimas que fazem a respiração celular. E também ancora flagelos, fibras e o pelo sexual, né? E ainda aqui faz o armazenamento de pigmentos e enzimas na fotossíntese. Isso nas cianobactérias, ou algas azuis. Aqui, o citoplasma não tem nenhuma novidade, citoplasma comum, lembrando que não tem carioteca separando o citoplasma do núcleo, não tem aqui, né? E também as únicas organelas que nós vamos ver mergulhadas nesse citoplasma são os ribossomos para fazer proteínas, só. Beleza? O que é o plasmídio? O plasmídio é um DNA muito pequenininho, esse aqui é o DNA grandão da bactéria, né? O único circular. Só que a gente vê aqui pequenos DNAs pequenininhos, às vezes 2, 3, 5, bem pequenininhos, que são os plasmídios. Para que eles servem? Basicamente ali estão os genes que conferem resistência a antibióticos dessas bactérias. Por isso que elas adoram ficar trocando plasmídio uma com a outra, né? Uma pega a resistência bacteriana da outra. Entenderam? Vamos para frente. Tá. Nucleoide é essa região onde está o DNA da bactéria. É, entre aspas, o núcleo, mas é um núcleo não individualizado, porque não tem carioteca. O DNA fica misturado com o citoplasma, percebe? Por isso que são procariontes, né? E aí, é claro, se não tem DNA, não vai ter histona, não vai ter nucleolo, não vai ter carioteca. Plasmídio, já falei a função deles, né? Já falei. A principal função é essa daqui, ó, aprestar genes que conferem resistência a diversos antibióticos. Também produzem toxinas, tal, tem outras funções aí,
mas as duas primeiras são as mais importantes, tá? E você tem que lembrar que são fragmentos de DNA, DNAs pequenininhos que estão aqui dentro da célula, com função básica de proteger a bactéria contra antibióticos. Outra coisa importante, moçada, antibiótico igual penicilina, tetramicina, vancomicina, né, só atuam sobre bactérias, nunca sobre vírus, entenderam? Se fosse assim, já teria encontrado um antibiótico para o coronavírus, não é? Mas não existe. Tá? Então, antibiótico é para bactéria, não é para vírus. Bom, e aí o formato que as bactérias têm? Podem ter formato de esfera, parece um coquinho, daí o nome cocos, né? Tem um coco, dois cocos, diplococo, uma sarcina, uma tétrade, um streptococcus, quando lembra um colarzinho, quando lembra um cachinho de uva, um staphylococcus, e assim por diante. Né? Os bacilos, que lembram bastões, daí lembram bactéria, né? Também pode ser um, dois, três, quatro, e assim por diante. Quando a bactéria tem formato de vírgula, e elas têm esse formato mesmo, aí a gente chama de vibrião, igual o vibrião da cólera, o vibrião colérico. Quando tem formato de espiral de caderno, né, igual da apostila de vocês, é um espirilo. E assim por diante. Como que as bactérias se reproduzem? Vamos lá então, de duas formas. De forma assexuada, que é a mais comum, e de forma sexuada. Qual que elas fazem, professor? As duas. Mas a mais comum é a assexuada. A reprodução assexuada é essa daqui, quer ver? Ó? Tem lá a bipartição, partir em dois. Pega um giz e quebra no meio. É isso que acontece. Né? Você tem uma bactéria, ela duplica o seu DNA, duplica todas as estruturas, faz um corte no meio e forma duas bactérias. Pronto, está formado aqui um clone, moçada. Igual aqui do lado, tá vendo só? Muito simples, né? Agora, as bactérias que fazem... Deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Na reprodução sexuada, a conjugação se desvira lá atrás, onde tem um pelo sexual que liga as duas bactérias e a troca de DNA entre elas, né? Na transformação, o que acontece é que uma bactéria vai se apropriar do DNA de uma bactéria que já morreu, ela se coloca ali em cima da bactéria morta e rouba o DNA dela e incorpora no DNA dela. Então, por isso que ela se transforma, pega o DNA de uma bactéria qualquer e junto com o dela. Né? E na transdução é quando você tem um vírus que entra numa bactéria e quando ele sai, ele leva um pedaço do DNA dessa bactéria e introduz no DNA de outra bactéria. Então o vírus aí funciona como se fosse um táxi. Né? Ele pega o DNA de uma bactéria, leva para outra no processo de transdução. Tá, a classificação das bactérias conta a forma com que elas se relacionam com o ar. Tem bactérias que vivem com oxigênio, são as aeróbicas, é a grande maioria, né? E as bactérias anaeróbicas, geralmente as patogênicas estão aqui, ó. As que causam doenças estão aqui, né? As bactérias anaeróbicas que fermentam, né, elas respiram sem oxigênio, tem dois tipos. Tem aquelas que são anaeróbicas estritas, só vivem na ausência do oxigênio, portanto, se só vivem na ausência do oxigênio, concorda comigo que o oxigênio pode ser um veneno para elas? Por isso que a sua mãe, quando você se cortava quando era criança, ela passava água oxigenada em cima do ferimento para matar as bactérias anaeróbicas estritas, que geralmente são patogênicas. Né? Como aqui a bactéria do tétano, tá vendo só aqui? Então o oxigênio mata essa bactéria. E tem aquelas que são anaeróbicas facultativas. Essas daqui são mais espertas, porque elas podem viver tanto na presença como na ausência do oxigênio. Tá, aí tem as bactérias que também são classificadas quanto à nutrição. Bactérias autótrofas, né? Tem aquelas que fazem fotossíntese, como as cianobactérias, que tem a clorofila e também fixam o nitrogênio. Né? Então, são seres bem importantes no processo de sucessão ecológica. Lembra? Não, são os organismos pioneiros, né? E tem aqueles que fazem quimiossíntese, obtêm sua energia a partir de compostos minerais do solo. Mas as cianobactérias sempre são as mais famosas, tá bom? Porque fazem fotossíntese com clorofila. E tem as bactérias que são heterótrofas, que é a grande maioria, né? Que elas pegam e se alimentam de outros, de glicose principalmente, ou de outras substâncias,
mas é mais ou menos como a gente, elas têm que se alimentar de alguma coisa, né? São heterótrofos. E aí, ou respiram, faz respiração aeróbica, ou então fermentam. E quando fermentam, pode fazer o ácido lático, né? Com as bactérias que moram na nossa boca, por exemplo, fazendo ácido lático causando a cárie, ou pode fazer uma fermentação alcoólica e produzir bebidas para a gente. Então, vamos ver aqui algumas bactérias do bem. Vamos imaginar assim, né? Olha, gente, os lactobacilos, né? São bactérias geralmente benignas, quando estão em equilíbrio no nosso corpo. O que elas fazem? Elas pegam a lactose e outros açúcares e transformam em ácido lático. É isso? E isso é importante para manter nossa flora intestinal saudável, principalmente livrando-nos de bactérias que são ruins para nós. Tá certo? E para vocês terem ideia, também os lactobacilos, eles estão presentes nos órgãos genitais femininos, causando uma leve acidez vaginal, né? Ali na secreção vaginal. E isso é bom para a mulher porque impede a instalação de fungos. Os fungos não gostam de acidez. Então, essa acidez que os lactobacilos produzem impede que os fungos se instalem na região da vagina, né? Quando as mulheres tomam um antibiótico sem prescrição médica ou odontológica e ficam fazendo automedicação, elas podem matar essas bactérias que são boas, permitindo então a entrada dos fungos na região genital, principalmente a cândida, né? O Streptococcus é uma bactéria que leva um colar de pérolas, né? E fica aqui na nossa boca, na nossa pele e tal, e geralmente não causa mal se nós não dermos muita comida para ela. Se nós dermos muita comida, ela produz ácido lático, mas causa uma cárie, por exemplo. E aí, bactérias fazem queijo, né? Iogurte, vinho e um monte de bebida alcoólica também, né? Produzem alimentos, isso que importa. Bom, aqui um resumindo do que a gente falou. Então, produção de alimentos, decomposição de lixo problemático. Claro, onde tem compostos orgânicos, né? Você imagina um gato morto lá na rua, né? O gato está morto lá faz tempo. Quem é que vai decompor ele? As bactérias, principalmente, né? Plantas mortas. Claro que os fungos também ajudam, né, gente? Mas as bactérias também têm um papel enorme na decomposição de compostos orgânicos, né? Produção de medicamentos, digestão, a Escherichia coli que mora no nosso intestino, ajudando o nosso intestino, fixando nitrogênio para a atmosfera, como as nitrobacter e as nitrosomonas, que nós vamos ver ainda na ecologia, tá? Bom, esse aqui é um resumo que eu já falei tudo isso aí, né? E as bactérias do mal, essas aí são terríveis, né? Ó, causam várias doenças, tá aí alguns exemplos, ó. Tuberculose, tétano, sífilis, cólera, pneumonia, né? Essa daqui é uma que os médicos conhecem bem, principalmente quem é pediatra, né? A famosa difteria, Krupp. A difteria, quem causa é Corynebacterium diphtheri, é isso? E a transmissão é qualquer espirro que você dá, né? Mais ou menos aí a maioria das doenças respiratórias. Sintomas, inflamação das amígdalas, faringe e mucosa nasal. Só que não é só isso, olha só o que a bactéria faz. Ela produz toxinas, né, que destroem fibras do músculo cardíaco do coração, gente. Células nervosas, mata os neurônios e também afeta o rim. Então ela pode se complicar muito se não for tratada, né? Tratamento, como toda bactéria, basicamente é antibiótico. Né? Os mais famosos, penicilina e eritromicina, além de outros, tá? E também tem a vacina, tríplice, né? Olha só o que é a difteria, ó. Olha quanta bactéria e quanto pus na garganta dessa criança. Olha as amígdalas como estão, ó. As tonsilas palatinas, né? Antigas amígdalas. Bom, disenteria bacilar. Uma disfunção do êntero, do intestino, né? Olha lá, ó. Shigella, salmonella também, né? São bactérias terríveis que causam disenteria. O problema da disenteria é que a desidratação e a perda de sais minerais é muito grande, né? A perda de água e sais minerais pode alterar a pressão sanguínea, a falta de sódio e potássio no seu sangue pode afetar até o batimento cardíaco, a transmissão dos impulsos nervosos. Então, a diarreia e a disenteria, a gente não brinca com isso, tá?
Geralmente transmitidos ao homem pela falta de higiene, moçada. Essas bactérias estão nas fezes, né? Então, unhas não cortadas, mãos não lavadas, né? Manipulando alimentos, é o que geralmente transmite pra gente essas porcarias aí. Então, na forma de transmissão, água e alimentos contaminados com fezes dos doentes, sintomas: infecção intestinal, dores abdominais, diarreia, sanguinolentos e vômitos. Tratamento: antibiótico e reidratar, soro caseiro. Né? Profilaxia, para se evitar, higiene. Tá aí a disenteria, Deus me livre, né? Sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria que lembra um espiral de caderno, né? E é o Treponema pallidum. Essa bactéria, ela afeta homens e mulheres transmitida nas relações sexuais, mas também a mãe pode passar para o feto ou então na hora do parto passar para a criança. Tá? Os sintomas são horríveis, olha só. Aparecimento de pequena ferida ou ulceração firme e dura que ocorre no ponto de infecção da bactéria, geralmente o pênis, vagina, reta ou boca, e posteriormente em outras partes do corpo. Nos fetos, a bactéria pode causar diversas complicações do sistema nervoso, malformações e ferimentos na pele. Os dentinhos, às vezes, também são bem deformados com essa bactéria. O bom é que tem antibiótico, né, gente? Tem lá tetraciclina, penicilina, né, e seus derivados, tá bom? Mas o bom é evitar isso, né? O bom é usar preservativo e, na dúvida, né, faz um exame no urologista ou então ginecologista para ver se o parceiro está contaminado, né? Aí algumas imagens terríveis da sífilis, né? Sífilis tem fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 3 já ataca o sistema nervoso, né, e pode matar, tá bom? Mal de todas as DSTs é que elas podem também causar esterilidade, né, moçada? Aí algumas bactérias são selecionadas e ficam muito resistentes, né, aos antibióticos porque foram selecionadas pelo uso indiscriminado do antibiótico, né? E aí umas historinhas para vocês lerem com calma depois, mas como curiosidades sobre as bactérias, tá bom? Depois vocês dão uma paradinha, dão um pause aí e leiam com calma essas frases aí. E aí umas perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem, tá? Até como preparação já para a prova de vocês. E esse trabalho não é obrigatório, é para vocês organizarem as ideias, né? E terem aí um arsenal maior de informação para encarar o vestibular no final do ano, beleza? Moçada, valeu pela atenção, desculpe a correria, mas o tempo é curto, né? E nós temos que trabalhar tudo isso em 20 minutos, tá? Abraço para vocês, até mais, tchau.